Olá pessoal, aqui é o professor Alan. Vamos dar início à nossa 8ª aula de Administração e Escrita Fiscal. Esperamos que todos estejam bem. O conteúdo dessa aula tem como tema tributos, impostos federais, estaduais e municipais e também Canvas. É um quadro de modelos de negócios que tem a ver com os conceitos administrativos. Este conteúdo, parte dele, encontra-se das páginas 32 a 36 da apostila de administração que vocês retiraram na escola. A programação das aulas. Terá um número de aulas de 11 aulas, com a duração média de até 30 minutos. O material didático, que é a apostila de vocês, que vocês retiraram na escola, poderá ser incluso um material complementar, de acordo com as aulas. Métodos de estudo. É importante que vocês vejam e revejam as aulas gravadas e também leiam e releiam as partes da apostila para melhor entendimento. Quando voltarmos, poderá ser feita uma revisão do módulo, de acordo com as aulas, e o módulo é composto por atividades durante o módulo e avaliação ao final do módulo. Na aula anterior, havia deixado a atividade número 7 de administração e escrita fiscal. Dar um exemplo de meta que pode ser alcançada por meio dos conceitos de meta SMART e meta FAST, que é o conteúdo que foi passado na aula anterior. Então, vamos falar nessa aula sobre tributos. O que são tributos? Na aula 8 de escrita fiscal. Então, tributos, como vimos na aula anterior, é composto por impostos, taxas e contribuições. Impostos são recolhimentos por entes ou órgãos públicos. Daqui a pouco vocês verão a definição aí de impostos que dá um entendimento mais claro a respeito disso. Taxas, preço regulamentado por convenção ou pelo uso do serviço público. Aí nós vamos aplicar ao serviço público, porque estamos falando de tributos, que é o serviço público que faz esse processo. E por fim, as contribuições, que é o auxílio para a infraestrutura do Estado ou infraestrutura do governo. Veremos a respeito disso também. Então aí tem a definição de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória ou obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, resumindo, o tributo é uma prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro, e ela é obrigatória. É imposta, é feita com que o outro lado não possa dizer que não vai pagar, por exemplo. Né? E ou é em moeda, ou é em dinheiro, ou vai se transformar em dinheiro. E não pode ser algo ilícito, tem que ser algo que está de acordo com a lei. É isso que quer dizer. Definição de imposto. Segundo o Código Nacional Tributário, Código Nacional de Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições, no seu artigo 16. Então diz aí. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. É considerado o tributo mais importante, pois incide independente da vontade do contribuinte. Contribuinte é empresa, como vocês verão, e pessoa física, através do CNPJ ou CPF também. As documentações que são identificadas perante a Receita Federal, que é exatamente para arrecadação de impostos, especialmente quando são impostos federais, e que incidem sobre a empresa ou sobre a pessoa. Então, imposto, a palavra já diz, o imposto é obrigatório o pagamento. E independente de qual a atividade estatal que está sendo cobrada, né? Depende do fato gerador, depende do que é feito. Então, eu trouxe alguns exemplos aí nessa aula que mostra que no nosso dia a dia, independente do que nós façamos como pessoa física e também as empresas façam como pessoas jurídicas, tem que ser recolhido o imposto. E o governo recolhe dos contribuintes, especialmente das empresas, a maioria dos impostos que vocês verão, mas se estende às pessoas físicas também. Taxas. Tributo arrecadado pela União, União é pelo país, pelos estados ou pelos municípios. Municípios são as cidades. A título de prestar certos serviços à população, em geral.
Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de taxas ou de serviços prestados para a população. Então, depende da precisão para o serviço prestado à população, serviço público, né? Então, tem aí o pedágio, quando a pessoa vai se deslocar de uma cidade para outra. Tem a multa, quando pode ser uma multa de trânsito, né? Tem como pode ser uma multa por um atraso de pagamento. Aí, nesse caso, tem que ser incluso aí, no caso, a um serviço público, né? Que estamos falando de tributos. Fiança, quando a pessoa é presa e paga lá na delegacia o correspondente a essa fiança. Juros e indenizações, quando se relaciona com processos, né? Ou ações, sejam elas trabalhistas, civis ou criminais. Então, tem aí os juros e indenizações, tem que ser paga essa taxa. Serviços adicionais. Aí tem outros tipos de serviços que incluem taxas, né? Como, por exemplo, serviço funerário, entre outros serviços aí, que pode ser para um órgão vinculado ao governo do estado, pode ser um órgão vinculado à prefeitura da cidade, e em alguns casos pode chegar até na esfera federal, né? Para um órgão vinculado à federação, o que é mais difícil, porém as taxas devem ser pagas. Contribuições, que no passado eram chamadas de contribuições de melhoria. Tributo cobrado pelo poder público no Brasil, União, Estados, Distrito Federal e municípios também, quando houver a realização de uma obra pública e a valorização imobiliária decorrente desta obra. Geralmente é cobrado por meio dos municípios, né? Então, por exemplo, quando tem uma construção, essa contribuição de melhoria ela é feita por meio da caçamba, que é vinculada à prefeitura, ou até mesmo a empresas que são ligadas ou vinculadas à prefeitura, né? Aí passou por uma privatização em algumas empresas, mas isso pode ser feito. E existe um encargo trabalhista chamado FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Embora seja um encargo, acaba sendo a contribuição para o Estado, no sentido da contribuição de melhoria, né? Porque ele é usado para a construção de casas e de apartamentos vinculados ao financiamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? Que é onde é arrecadado esse tipo de encargo trabalhista. Um outro exemplo também é que algumas contribuições estão dentro de pagamentos que nós fazemos. Por exemplo, o pagamento da água que nós fazemos já vem incluso a taxa de esgoto, né? É exatamente uma taxa para a Sabesp, aqui em São Paulo, por exemplo, né? Que serve para isso, ok? Para a melhoria da infraestrutura da cidade ou das cidades. Impostos federais. Então, falando aí sobre os impostos que são nacionais, né? Então, nós veremos sobre PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, Programa de Integração Social, Contribuição para o Financiamento Social, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As porcentagens encontram-se aí na página 34 da apostila de vocês, desses 4 impostos que nas próximas aulas serão passados exemplos de cálculos. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, II, Imposto sobre Importação, o Imposto de Importação, IE, Imposto de Exportação. Então, veremos esses 9 impostos federais aí. O primeiro é o Programa de Integração Social, PIS, para as empresas privadas. Para as empresas públicas, relacionando-se com os funcionários, é o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Nós vamos focar no PIS aqui, que é o que se relaciona com as empresas privadas. Tanto as empresas particulares quanto as pessoas físicas recolhem esse imposto. A diferença é que as empresas particulares pagam um valor maior. Nós pagamos na conta de luz, consumo de energia elétrica. Então, se você tem aí a conta de luz mensal, de fácil acesso, dê uma olhada lá na discriminação dos valores. Entre os valores que tem lá, estará o PIS. Serve para fazer a integração social de jovens no primeiro emprego. Esse é o objetivo do PIS, que as empresas recolhem também. Então, no primeiro emprego, é enviado um formulário para a Caixa Econômica Federal, onde cria-se o valor
uma conta, né, do FGTS, que nós comentamos agora há pouco, que eu comentei com vocês, e também é criado o número do PIS para o trabalhador, o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Parte do recurso do PIS que as empresas pagam, vocês verão o valor da porcentagem na próxima aula, vai para o abono salarial do PIS e seguro-desemprego também. Então, são recursos que nós pagamos, nós ajudamos também na conta de luz a pagar as pessoas que ficam desempregadas e também quem recebe um abono salarial do PIS, quem tem o salário de até 2 salários mínimos por mês, durante o ano aí, e vai construindo esse salário, que é chamado de abono salarial. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. O PASEP, que eu comentei, é pago pelo Banco do Brasil. Contribuição para o financiamento social, recolhido pelas empresas privadas também e também pelas pessoas físicas na conta de luz. Então, vem lá PIS e COFINS também. PIS, PASEP e COFINS na conta de luz. Dois valores diferentes com uma porcentagem pequena da conta de luz. Mas considerando que arrecada-se de todas as famílias brasileiras, por exemplo, dá um montante bom e uma ajuda para a rentabilidade social do país. Esse recurso que é arrecadado pelo COFINS serve para financiar a Seguridade Social, Seguro Social, que é o INSS, e abrange também a Previdência Social, a Saúde e Assistência Social também, para os municípios e para os estados. Saúde e Assistência Social aí. Imposto de renda da pessoa jurídica, recolhido pelas empresas privadas, da pessoa jurídica, né, o imposto de renda, e pelas pessoas físicas por meio do imposto de renda retido na fonte, que é na folha de pagamento, e pelo imposto de renda pessoa física, que aí vem quando geralmente acontece do trabalhador ou do cidadão não declarar corretamente o imposto de renda no ano anterior ou nos anos anteriores. Aí chega para o cidadão uma cobrança chamada DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, que é esse órgão aí que faz esse recolhimento. Nós vimos sobre Receita Federal nas aulas anteriores aí, que é um dos passos para a empresa regularizar as suas atividades também. E a arrecadação ocorre por meio da renda líquida, que é o que realmente sobra para os trabalhadores, né? Então tem lá a folha de pagamento, todos os descontos, vem lá o que chama-se de salário líquido do trabalhador. E aí vai criar uma base desse imposto de renda. No caso das pessoas jurídicas, chama-se lucro líquido, que aí pega a receita operacional bruta, vai pegando todos os gastos e custos que a empresa teve até chegar no lucro líquido. Aí esse valor vai servir de base para pagar o imposto de renda à pessoa jurídica para a Receita Federal. Contribuição social sobre o lucro líquido, chamada de CSLL, ou CS somente. Recolhido pelas empresas privadas, também serve para a Seguridade Social, quando foi criado era esse o objetivo, e visa a arrecadação por meio da renda dos proprietários das empresas, também a renda líquida, porque envolve o lucro líquido. E é o mesmo cálculo, receita operacional bruta, que é o valor de todo o faturamento, depois vai diminuindo até chegar no lucro líquido. Mas podem ficar tranquilos, porque isso quem não fez ainda a contabilidade vai ver quando chegar esse módulo de contabilidade. Imposto sobre produtos industrializados, é o próximo aí. Então, o produto industrializado é aquele que passa pelo processo de fabricação, é aquele que passa pela indústria, né? Não à toa chama-se assim, o produto industrializado. Aí eu coloquei alguns exemplos, pode ser produtos alimentícios, bebidas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pode ser veículos, que é um produto industrializado, pode ser tudo que faz parte, que passa pela indústria, seja de maneira rural, seja de forma relacionada com produtos até importados, vamos dizer assim. E aí, no caso, o produto industrializado, ele tem um valor X que é embutido no valor do produto que nós compramos. Então, se você compra uma máquina de lavar, se você compra uma televisão, se você compra um móvel que passou por industrialização e assim vai, você está pagando o IPI dentro desse produto, que aí já está incluso na nota fiscal também. E, por fim, isso está relacionado com a tabela TIP, né? Que é a tabela de incidência de produtos industrializados. Essa tabela pega qualquer tipo de produto que possa passar pelo processo de fabricação. E aí gera-se um valor quando ele passa pelo processo de fabricação. Ok? Então essa que é a definição aí desse imposto.
Imposto sobre produtos industrializados, ok? Imposto sobre operações financeiras, o IOF, envolve operações de crédito, seguro e câmbio. Crédito, financiamento, empréstimo, seguro, seguro de vida, residencial, qualquer tipo de seguro, e câmbio, que é a conversão de uma moeda de um país para outro. Então, isso vai gerar o IOF. Depende de qual operação financeira para determinar o valor correspondente ao imposto. A tabela do IOF ela é um pouco diferente, porque quanto mais tempo você tem para pagar, mais a porcentagem do imposto vai diminuindo, né? Exatamente com o objetivo aí do empréstimo e do financiamento, por exemplo. Empréstimo e financiamento as pessoas fazem durante um tempo maior. Pode chegar aí a 3, 4, 5, 6 anos, dependendo da transação, ou até mais do que isso, né? Então, quanto mais tempo você tiver, vai diminuindo a porcentagem do IOF, o IOF vai diminuindo, porém, o montante, né, será maior do que se você pagar em 1 ou 2 meses. Embora seja a porcentagem que vai diminuindo, vai aumentando o valor da sua dívida, né? Então, operações financeiras, desde que tenha vínculo com bancos ou financeiras aí, independente do que você faça, vai ter esse imposto. E aí, continuando. Contribuição Previdenciária Patronal, CPP. Vocês vão ver sobre a CPP no futuro, quando nós falarmos de Simples Federal ou Simples Nacional nas últimas 3 aulas que faltam. Recolhido pelas empresas privadas e vinculadas ao INSS. Vinculado ao INSS, essa contribuição. Serve para auxiliar no Ministério do Trabalho e a Previdência Social também. E é uma contribuição para o pagamento das obrigações da Previdência. Então, ajuda a pagar os aposentados, pensionistas, o INSS, que recebem pela Previdência Social. Imposto de importação. Envolve aí negociações comerciais com produtos vindos de fora do país. Deve ser arrecadado nos portos e nos aeroportos. Então, é imposto sobre a importação, produtos que vêm de fora, né? Por meio da alfândega e valores aduaneiros, né? Exatamente isso, portos e aeroportos. E o imposto sobre exportação, quando o Brasil manda para fora do país os produtos, né? Não existe a saída de produtos que são fabricados aqui no país, e geralmente tem um abatimento de imposto, tem um incentivo fiscal porque isso está trazendo retorno para o país, né? São empresas brasileiras que estão comercializando para fora. Dependendo do valor e da transação comercial, existe até um incentivo fiscal de isenção de imposto. Não é pago esse imposto sobre exportação, porque está trazendo riquezas para o país pela venda dos produtos que são fabricados aqui. E não à toa o país, o nosso país, o Brasil, é o maior exportador de matéria-prima do mundo, por ser um país que tem a sua reserva natural de maneira muito... É um país tropical, né? Tem uma reserva natural muito grande. É o maior país exportador exatamente por causa disso. Impostos estaduais. Quais são os impostos estaduais aí que nós veremos? Eu selecionei 3, né? Para vermos aí. Um que a gente vai falar durante as próximas aulas, que é o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem também o IPVA, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E tem o ITCMD, também conhecido como ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, falando primeiro sobre o ICMS. É um imposto que é recolhido por meio da venda de mercadorias, especialmente. Incide quando é feita a circulação da mercadoria, quando vende e gera nota fiscal de venda, independente do número de vezes que essa mercadoria circule. E também incide sobre serviços interestaduais e intermunicipais. O exemplo de um serviço interestadual e intermunicipal também é a conta de luz. O ICMS ele pode chegar a 25%. 25% é só o valor da conta de energia elétrica, ou seja, aquilo que nós pagamos de energia elétrica, 1/4 desse valor vai para a conta de luz, vai para o ICMS, para o governo do estado. 1/4 do valor da conta de luz. Ok? E aí tem uma tabela quando se trata de mercadorias. Então tem aí origem e destino. Tem todos os estados, né? Estados membros do país. E tem tanto como origem quanto destino.
Se for de um estado para outro, podemos ver aí na tabela que é entre 7% e 12%. Então, é necessário ver de qual estado está saindo para onde vai. Aí tem que ver a tabela aí. O que define é o estado de origem, a porcentagem. Aí tem que ver para qual estado vai. Se for do mesmo estado para o mesmo estado, vai variar aí entre 12% que é Alagoas e 20% que é o Rio de Janeiro, né? São Paulo, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Amapá e Amazonas são 18%. No caso do Amazonas, na Zona Franca de Manaus é isento de ICMS, não tem ICMS. A Zona Franca de Manaus. E tem outros estados aí que é 17% ou 17,5%. Né? Em São Paulo, vamos trabalhar, especialmente no módulo de contabilidade, com 18%. Tá ok? Então é isso. O único que é 20% é o Rio de Janeiro. Só chega a 25% na conta de energia elétrica, como eu falei para vocês. Tá? Aí depois vocês podem ver de um estado para outro, de origem e destino, qual é a porcentagem. Tudo bem? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, conhecido como IPVA. São pagos todos os anos pelos proprietários de veículos e motocicletas e a alíquota é estadual e depende do veículo, se ele é a álcool, a gasolina ou flex, álcool e gasolina ao mesmo tempo. Então é necessário ver a tabela, geralmente quem define essa tabela é a tabela FIP, fundação que está relacionada com os estudos, né, e pesquisas a respeito desses valores, tá ok? Então é isso. Do valor do veículo vai ter uma porcentagem. Então tem lá uma porcentagem X desse veículo. Por isso que em São Paulo teve uma época que foi proibido quem trabalhasse de Uber a ter placa de outros estados. Porque se tem placa de outro estado, está pagando IPVA para um outro estado e ganhando dinheiro aqui em São Paulo, por exemplo. Em vários estados do país foi feito dessa forma. Mas é exatamente isso. É um valor X do veículo que é pago como imposto para o governo por ter essa propriedade. Então, quanto mais caro é o veículo, maior é o seu IPVA. Se for um carro zero, por exemplo, vai ser um IPVA maior. E vai diminuindo conforme o uso e a depreciação desse veículo. Imposto sobre a transmissão causa mortes e doação. Então, quando é feita a transmissão dos bens de maneira não onerosa, ou seja, não tem custo para isso. Aí incide sobre doação, que é intervivos, tem um pequeno erro de digitação e tem um 8, mas é vivos, tá? E sobre causa-mortes por meio de herança. Aí está relacionado exatamente com isso, né? E aí, quando é por meio de herança, está relacionado com o inventário. No inventário já está pago essa partilha de bens aí para os herdeiros, tá ok? Impostos municipais, para concluirmos essa parte de impostos. Nós temos aí o ISS, o ITBI, o IPTU e o IPTR. Aí, imposto sobre serviços, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto sobre a propriedade territorial rural. Então tem aí, imposto sobre serviços. No passado era chamado de ISSQN, que seria imposto sobre serviços de qualquer natureza. Continua tendo essa nomenclatura ainda, só que diminuiu a sigla. Então, qualquer natureza, desde que esse serviço seja prestado por empresas ou autônomos, pessoas que trabalham por conta própria. Determinado por cada cidade de acordo com as atividades desenvolvidas, a porcentagem ou alíquota desse imposto. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis aí, né? Aí no caso, bens imóveis é o relacionamento de compra e venda. Quando uma pessoa vende o produto para outra, aí tem que recolher esse imposto municipal também. Isso acontece muito com as vendas aí relacionadas com algumas instituições específicas, né? Então, por exemplo, tem a CDHU, tem a Coab, tem entre outros, tem a Tenda, né? Entre outras
construtoras e financiadoras também, elas vendem por meio do município, são intermediárias, fazem esse intermédio, essa ponte entre o município e o comprador. Pode ser até o financiamento da Caixa também, né? Só que a Caixa é federal, não é municipal, ok? Mas de qualquer forma vai pagar esse imposto chamado ITBI. E pode estar incluso no contrato de compra e venda, né? Então isso também está relacionado com o ITBI aí. Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que é o IPTU, também conhecido como Imposto Predial e Territorial Urbano, né? Então deve ser recolhido pelos proprietários de imóveis em regiões urbanas, que estão nas regiões de capitais e metropolitana, né? Diferente do IPTR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou ITR, né? Que é Imposto Territorial Rural também. Deve ser recolhido pelos proprietários desses imóveis que não estão na região urbana. Então, é o contrário. Interior, né? Região litorânea, e assim vai. Tá ok? Então, está relacionado com esses valores aí. Então, em tudo que nós adquirimos, tudo que nós consumimos no nosso dia a dia, tem um imposto, né? E não tem a possibilidade de não pagar o imposto. Para o governo municipal, estadual e federal, é a arrecadação feita por esses impostos, exatamente com esses objetivos, né? Para reverter em prol da população, ou deveriam ser esses objetivos, né? Para retornar para a sociedade em forma de rentabilidade social que nós vimos aí sobre as instituições públicas, ok? E aí tem o Canvas. O que vem a ser o Canvas, né? O Canvas é um método administrativo, um quadro, na realidade, né? Business Model Canvas, também chamado só de Canvas. Ferramenta de gerenciamento estratégico, que envolve aí o desenvolvimento de negócios, né? Que sejam negócios novos ou que já existiam. E, por fim, mapa visual com blocos de modelos de negócio. São 9 blocos aí. E aí estão esses 9 blocos nesse quadro. Esse quadro ele foi criado em 2008, né? Onde consegue colocar aí qual que é a parceria-chave, quais são as atividades-chave, recursos-chave, oferta de valor, relacionamento com clientes, canais de distribuição, segmentos de clientes, estrutura de custos e fontes de receita. Então, coloca-se as informações aí. Eu não trouxe um Canvas pronto, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas hoje falamos sobre o Canvas, tributos, a diferença entre impostos, taxas e contribuições, impostos federais, estaduais e municipais, e o próprio Canvas, né? Que é um quadro de modelo de negócio. Eu não trouxe o Canvas porque isso é a atividade 8, pesquisar um exemplo de Canvas e colocar as informações desse quadro de modelo de negócios. Tem na internet, se vocês procurarem em Google Imagens, tem até pronto aí o Canvas. Lembrando que o Canvas ele pode ser feito aí no site do Sebrae, bem como outros sites aí, tem como montar o Canvas, caso vocês queiram praticar e queiram desenvolver esse conteúdo. Fazer a leitura apostila de administração. Veremos esse conteúdo. Agradeço pela atenção de vocês, tudo de bom aí para vocês e para a família de vocês. Até a nossa próxima aula de administração.